Meus amados irmãos, amigos que nos ouvem, aqui está o trecho da palavra de Deus que nós temos como base Atos 16 e 31. Credes em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus quer salvar a família inteira. É o título que nós colocamos em nossa mensagem aqui. Você crendo em Jesus Cristo, com certeza Ele salva você e a sua família. Foi o que foi dirigido ao carcereiro que estava com ele preso, e ele à meia-noite cantava hinos de louvor a Deus, e Deus respondeu à sua oração, agradou-se do seu louvor e mandou o anjo libertar Paulo e Silas. Então, meus irmãos e amigos, a promessa da salvação não é só individual. Quando a fé alcança a casa toda, Deus se importa com seus filhos, o cônjuge, pais. Ele quer todos. Ele veio para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Como a fé de um alcança outros, porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:39. A palavra diz: Deus quer salvar todos. Creram no Senhor, ele e toda a sua casa. Está escrito lá em Atos 16:34. Aquela palavra que foi direcionada ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aqui no versículo 34 do capítulo 16, mostra que eles creram, que eles aceitaram o Senhor. Ele e toda a sua casa foi salvo. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, amigos, a situação é: sua fé, oração e testemunho abrem portas. É o caso de Cornélio, que buscou a Deus e toda a sua casa ouviu o evangelho. Atos 10, desde o versículo 2, mostra ali, o versículo 44 em especial. Cornélio, quando viu a Pedro, ele se colocou de joelhos, e Pedro disse: não faça isso, eu sou conservo teu, eu sou igual a ti, eu sou homem, adoro a Deus. E começou a falar de Cristo, informar o sacrifício, o amor, o poder que Deus tem para com todos aqueles que creem. E ele entendeu muito bem. A palavra de Deus nos diz que antes ele já fazia esmolas, orava de contínuo, fazia grandes obras diante de Deus, até o ponto que subiu essas obras à presença de Deus. E Deus, vindo lá naquela prateleira da fé, lá no céu, olhou aquelas bênçãos que ele queria receber de Deus, mesmo sem conhecer a Cristo. Ele estava fazendo boas obras. Ninguém é salvo por obras, mas as nossas boas obras, elas influenciam a Deus a nos ouvir. Afinal de contas, o que nos separa de Deus é o pecado. E quando a pessoa faz boas obras, essas obras sobem à presença de Deus. E Cornélio, abençoado, mandou chamar a Pedro. Pedro chegou, e quando ele viu, começou a falar a palavra de Deus para Cornélio. E diz a palavra de Deus que ali Cornélio e toda a sua casa, toda a sua família, aceitaram a Jesus, glória a Deus, e receberam o batismo do Espírito Santo. O versículo 44 diz que eles glorificavam a Deus, magnificavam a Deus, aleluia. Irmãos e amigos, a situação é que muitas pessoas hoje não creem em Cristo. Eu acredito em Jesus, vai para a igreja, fica lá na reunião, quando chega lá vai falar da vida alheia, vai entrar em assuntos que não é de acordo com a palavra de Deus, fica atrapalhando o seu colega de banco, fica mexendo com um, com o outro, não ouve a palavra. Mas tem aqueles que são de Deus verdadeiramente, se colocam de joelhos ao chegar
Ali ele ora a Deus, levanta as mãos ao céu, aleluia, e glorifica o nome do Senhor. E quando ouve a palavra de Deus, ele dá glória a Deus. E no abrir dos lábios para dar glória a Deus, Deus enche ele da glória dos céus. Está escrito no Salmo 81, versículo 10. Abre a tua boca e eu a encherei. Você abre a sua boca e Deus enche da glória. Aleluia. Como a fé de um alcança os outros, porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então eles creram no Senhor, ele e toda a sua casa. Sua fé, oração e testemunho abrem portas. Cornélio buscou a Deus e toda a sua casa ouviu o evangelho. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Quem subirá no arrebatamento, meu irmão? Aquele que realmente anda com o Senhor, a palavra diz. Por exemplo, no Salmo 24, quem subirá ao teu santo monte, Senhor? E a palavra de Deus vem com a resposta: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Não é placa de igreja, é nascer de novo, conforme Jesus disse para Nicodemos, capítulo 3, versículo 3 do Evangelho de São João. É o nascer de novo. Ele até não entendeu. Senhor, porventura eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Jesus disse: olha, se eu estou te falando das coisas terrestres, imagina se eu te falasse das celestiais. Então, confessar Jesus como Senhor, Romanos 10 e 9, está escrito: a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Esta é a palavra. Quem será condenado? Depois de tudo isso, Jesus vem buscar os seus, mas tem aqueles que vão ser condenados. É aquele que nele não crê, é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Irmão, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem, não verá a vida, mas está sobre ele a ira de Deus. João 3,36. Irmãos, Deus não quer condenar ninguém, não querendo que algumas pessoas se percam, senão que todos se arrependam. É o que disse nosso irmão Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Esse Deus que nós temos, meus irmãos, aleluia, que nós aceitamos, é o Deus da Bíblia. É o Deus de ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus 13 e 8. O que nós fazemos aqui? Valorizar hoje a sua salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Hoje é um dia de decidir. Ore pela sua família, coloque o nome deles diante de Deus, meus irmãos. Aleluia. Você chega na congregação, ore a Deus. Não chegou ainda, está na sua casa, entre no seu quarto, conforme Jesus ensina lá no capítulo 6 de Mateus, desde o versículo 6 em diante. Como é que tem que se fazer a oração? Para que você tenha graça, para que você tenha a unção de Deus. Você tem que dizer: Pai, obrigado pela promessa de salvação para nós e nossa casa. Nós cremos em Ti, Jesus, e declaramos que nossa família é do Senhor. Aleluia. Que cada um aqui tenha certeza da salvação e esteja prontos para o arrebatamento. É isso que nós temos que fazer, pedir a Deus em nome de Jesus Cristo. Chame familiares à frente, glória a Deus, em sua casa, ore ao Senhor, fale de Jesus, que nós estamos falando aqui. Quem será salvo ou quem será condenado? Cabe a você decidir. Meus irmãos e amigos, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nos mostra que nós temos que ter o arrependimento.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3,19. A fé em Jesus Cristo, como está escrito, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a confissão. No momento que você crê, você abre os seus lábios, confessa ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, crê no coração, e aí é salvo, conforme Romanos 10,9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Quando você tem essa fé, quando você tem esse dom de Deus, você é diferente de todos. As pessoas falam mal de você e você não está nem aí. As pessoas querem brigar com você e você não briga com ninguém. As pessoas dizem nome feio com você e você não revida. Sabe por quê? Você tem o Espírito Santo, aleluia. No Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme e livra e guarda do mal. Esse é o poder sobrenatural. Quem subirá no arrebatamento? Jesus prometeu buscar a igreja antes da tribulação. Quem vai? Antes da grande tribulação que muitos estão esperando, eu não espero. Eu espero pelo conhecimento bíblico, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. É o que nos diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Meus irmãos, estar com Cristo precisa nascer de novo. Receba a palavra. Não é religião, é relacionamento com Deus. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. É o que nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Glória a Deus. Nos mostra que a Bíblia é direta, mas cheia de amor. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Receba o amor de Deus na sua casa, no seu coração, na sua vida, a sua família, seus pais, seus irmãos. Orem por ele, façam orações, orem ao Senhor buscando com amor, com sinceridade. Mas veja o coração de Deus, não querendo que alguns se percam, senão que todos se arrependam. É lindo, você sabe que Deus quer, você conhece que Deus quer salvar. É o que nos diz 2 Pedro 3,9. Porque Deus nos enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É o que nos diz em João 3,17. Deus não quer condenação de ninguém, ele quer paz, ele quer amor, ele ama cada um de nós, enviou o seu Filho, único Filho, para nos salvar. Agora, a condenação é escolha humana. A salvação é uma oferta divina. Se lembre disso. A salvação é uma oferta de Deus. Mas a condenação é a escolha humana, é sua. Você é quem sabe o que quer. Fica aqui essa palavra, esse apelo, oração pela família. Hoje é o dia. A salvação está batendo na porta da sua casa. Faça o apelo. Quem quer ter certeza de salvação hoje? Então, quem vai colocar o nome da família no altar e crer que Deus vai salvar a sua casa. Glória a Deus. Na oração para agir diante de Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, porque a promessa é para mim, é para nossos filhos, e creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e declaro que a minha casa serve ao Senhor. Salva meus filhos, salva meu cônjuge, quer dizer, a sua esposa ou esposo, meus pais, escreve o nome de cada um no livro da vida. Que estejamos prontos, meu Senhor, aleluia, para o arrebatamento. Irmão, é em breve. Receba sua graça hoje. O arrebatamento vai ser em breve, meu irmão. Já está tudo cumprido. Se lembre, é uma ação e uma prática. Chame a sua família em frente. Leia Atos 16 e 31. Que elas ouçam. Peça que escreva o nome dos seus familiares num papel para o altar da oração. Faça isso.
continue, não desista. Eu tanto tempo oro pelo meu filho e ele não dá certo, oro pela minha família e não está acontecendo nada. Não desista, continue. São sugestões de louvores para a graça de Deus na sua vida. E aqui nós estamos com essas sugestões para o nosso programa Salvação para toda a família. Você, quando está no programa, é verdade que você precisa saber, meu irmão, se lembre, aqui nós falamos essas palavras inspiradas por Deus. Temos versículos na mente, no coração, aleluia. Escolha alguma coisa boa para você diante de Deus. Peça a bênção, peça a salvação, para que ela venha ao seu encontro. Então vamos ficar por aqui. Querido Deus e Pai que está no céu, venha abençoar todos aqueles que estão na nossa escuta, todos aqueles que ouviram nossa mensagem, que o Senhor venha tocar no coração de cada um. Se faça presente na vida das famílias, meu Pai, dos filhos, dos netos, dos avós, dos familiares todos, e faça grandes bênçãos do céu acontecer, em o nome de Jesus, Pai, eu te peço, em o nome de Jesus, eu te agradeço desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém, que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.